Aí pessoal, estamos chegando aí na área com tudo para vocês e sou o Piau Brunego e trazendo aí mais um pós-jogo aí da vitória do nosso Mengão, né? Flamengo e vence o Alcas e tem goleada, foi um chocolate, né? 4-0 aí, mas já se esperava, né? Já se esperava. Eu tinha chutado um 3-0 no meu palpite, errei aí por um gol, mas mesmo assim o Flamengo aí conseguiu ir fazer um grande resultado e apresentar um bom futebol. A gente vai falar tudo desse grande jogo aí que teve nessa quarta-feira entre Flamengo e Alcas. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que me acompanha no meu canal, deixar aquele joinha, deixar aquele ok. E você que está começando a me acompanhar, é você mesmo que começou a me acompanhar, e se inscreva no canal, é de graça, você não vai pagar nada e vai estar me ajudando. E não se esqueça, deixa o joinha também, deixa o ok, vai me ajudar muito. Então vamos aí falar desse grande jogo que teve nessa noite de quarta-feira, né? Flamengo e Alcas do Equador, válido pela última rodada de fase de grupo da Libertadores. Flamengo visando a classificação, eu tinha falado no pré-jogo, o Flamengo ia se classificar, só dependia do empate, né? Ia depender da colocação, se seria primeiro ou segundo. Mas é como eu falei no pré-jogo, era muito difícil o Flamengo passar em primeiro por conta do Racing, né? O time do Racing ia jogar em casa, claro, não estava numa boa fase, o time parece que está meio sendo muito criticado lá na Argentina, não vem vivendo um bom momento, mas é como eu falei, Libertadores, cara, os jogadores entram totalmente diferente. Você não queira comparar em campeonato com Libertadores, né? Não tem nem fundamento, nem cabimento você querer comparar aí, Libertadores. O jogador entra com outro espírito, outra vontade, é outro jogo, é totalmente outro jogo. Então você não adianta querer achar que pelo time não estar bem aí no seu campeonato aí, no campeonato onde ele disputa, vai levar isso para a Libertadores. Pode esquecer, isso aí nunca vai acontecer isso. Libertadores é sempre Libertadores, né? E eu falei, o Racing ia ser muito difícil perder pro Nublense, né? Ganhou de 4-0, se não me engano, deu uma goleada. Se classificou em primeiro, o Flamengo se classificou em segundo. Ruim, né, pro Flamengo, eu queria que o Flamengo se classificasse em primeiro, que aí o jogo de volta podia disputar em casa, né? Decidir em casa. Agora o Flamengo aí com certeza vai decidir as oitavas aí, o último jogo fora de casa, né? Vai ter que fazer um grande jogo aí nas oitavas, no primeiro jogo já encaminhar a classificação, né? Que a gente sabe, o fator fora de casa e o fator casa aí é um fator que ajuda bastante, né? A torcida apoiando, incentivando ali, a atmosfera é totalmente diferente, né? Muitos dizem, a torcida não ganha jogo, não ganha, mas ajuda muito, né? Ajuda muito ali, os jogadores, como eu falei, é outra atmosfera, a torcida aí apoiando o time. É uma pena, né? O Flamengo aí não se classificou em primeiro aí, mas o que importa é o Flamengo se classificar, né? O Flamengo se classificou aí para a próxima fase da Libertadores e agora a tendência é o bicho pegar, né? É o bicho pegar. Vamos falar desse jogo do Flamengo, né? Flamengo aí, como eu falei, 4-0 no Alcas, gols aí o primeiro gol foi do Pedro, né? Pedro ia fazer o seu gol na Libertadores e o Pedro é matador, todo mundo sabe da qualidade dele, né? Ontem, cara, o Pedro, na minha visão, fez um bom jogo, né? Não ficou preso na marcação, se apresentou, deu até assistência para gol aí para os seus companheiros. Então o Pedro ontem fez uma partida aí, eu achei uma partida boa, né? Uma partida boa do Pedro. Fazia tempo que eu não vi o Pedro aí jogando aí tão bem, né? Vinha nos últimos jogos aí meio apagado, meio escondido aí o seu Pedro aí, e agora aí ontem apresentou um bom futebol. O segundo gol foi do Léo Pereira, né? O zagueiro artilheiro. O Léo Pereira sempre deixa seu gozinho de cabeça, né? Léo Pereira foi lá, marcou o segundo. O terceiro gol foi do BH, né? Bruno Henrique, ele é impressionante, né, cara? Esse Bruno Henrique, ele representa o Flamengo, assim como o Gabigol, né? Esses dois jogadores, e a hora que eles jogar junto, cara, esquece, né? Esquece. O Bruno Henrique, nós flamenguistas, a gente sabe da capacidade, da qualidade que ele tem. E depois tudo que aconteceu com ele, né? Lesão, essas coisas, ele ficou afastado do clube um bom tempo. A gente mal esperava para ver o Bruno Henrique em campo e voltou, cara. O cara voltou e voltou voando, né? Voltou voando. Ontem foi o cara do jogo, para mim foi o cara do jogo aí. Arrebentou, fez uma partidaça aí, o nosso BH. E o último gol foi do Vitor Hugo, o menino da base do Flamengo, e é merecedor, cara, merecedor desse gol. E é um menino muito talentoso, tá entrando aí ao decorrer dos jogos, às vezes se tornando até titular, né? É um meia-campista que faz aí a função de, eu não digo de volante ali, mas um segundo meia ali, um meia de criação ali. O seu Vitor Hugo, ele joga muito bem. A parte da marcação parece que não é muito forte dele, né? Mas do meio ali para frente ali, é um bom jogador que o Flamengo aí tem em mãos aí.
É um baita talento, né? O nosso Vitor Hugo aí. Ele jogou muita bola ontem. Como eu falei, mereceu fazer aquele golzinho dele ontem, o nosso Vitor Hugo. Flamengo, cara, como eu falei, ontem o Flamengo fez uma bela partida. A torcida esperava um bom jogo do Flamengo, né? Não podia ser diferente. Depois das últimas atuações que o Flamengo andou apresentando. É um time que o Flamengo veio totalmente diferente também, né? O Flamengo veio com um time totalmente diferente, desde a zaga até o ataque. Eu fiz um pré-jogo aí, eu errei, eu acho que a maioria dos jogadores errei. Eu esperava que o São Paulo não iria vir com esse time e ele surpreendeu. Não só a mim, né? A todos aí, a todos os youtubers do Flamengo aí que escalaram o time do Flamengo e fizeram o pré-jogo aí, montaram e provaram o time, a maioria errou, né? Então, o São Paulo surpreendeu aí, como eu falei, a muita gente aí. No gol ele manteve o Matheus Cunha, né? A zaga ali ele já mudou, ele tirou o Fabrício Bruno e colocou o Davi Luiz, né? Davi Luiz jogou muito bem ontem, Davi Luiz. Na verdade, a dupla de zaga do Flamengo se comportou muito bem, né? Fizeram um bom jogo aí. Davi Luiz e Fabrício Bruno. A lateral esquerda ele também fez uma mudança, colocou o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz todo mundo sabe da qualidade dele, é uma pena a idade dele, né? A idade dele que anda um pouco atrapalhando ele, porque a gente sabe que essa função de lateral não é fácil, né? O cara tem que ir, marcar, apoiar o ataque, voltar, é complicado, né? Mas é um grande jogador, cara. Ele é aquele tipo de cara que joga com a cabeça, sabe? Muito inteligente, assim. Não é aquele jogador bem desesperado em campo ali, bem doido, só corre igual um louco, todas essas coisas aí. Ele não pode notar o Felipe Luiz é um jogador que joga tranquilo, cara, tranquilo ali, um jogador sereno ali, ele joga de cabeça erguida e é um baita jogador, né? Um baita jogador, como eu falei, é uma pena e a idade dele atrapalhar ele um pouco, mas é um grande jogador. E ontem fez uma grande partida e o Felipe Luiz. Na lateral direita, o menino Wesley, né, que vem se tornando cada vez mais titular do Flamengo e vem fazendo boas apresentações. Ele oscila, né? Tem jogos que oscilam, mas isso aí é normal, né? Por conta da idade dele. É um jovem do Flamengo aí, é um menino da base, mas que vem crescendo e a cada jogo, né? Vem evoluindo aí. Isso é muito importante, né? Então o menino Wesley ontem também está de parabéns, fez uma grande partida. E a cada jogo que passa parece que ele vai crescendo e cada vez mais, está evoluindo cada vez mais. E cada vez se tornando mais titular do Flamengo, mais do que nunca, né? Nessa função de lateral direito aí. Nosso meio ali, o meio de campo ali, ele tirou Pulgar. Eu acredito que ele quis dar uma poupada nesses jogadores do Flamengo que não entraram em campo ontem, né? Pulgar ele quis dar uma poupada aí pelos excessos de jogos, né? Que anda tendo aí em sequência. E no lugar do Pulgar ele vem com o Thiago Maia como primeiro volante. E pra mim foi a melhor partida que eu vi o Thiago Maia fazendo com a camisa do Flamengo, cara. Que partidaça fez o Thiago Maia ontem. Brigando o jogo inteiro, dando combate, jogando o filo da bola ontem o seu Thiago Maia, né? Fazia tempo que eu não vi o Thiago Maia jogando dessa forma, se entregando com a camisa do Flamengo. Ao lado dele foi o Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, nem tenho o que falar, né? Fez o gol dele lá, deu até assistência, tudo isso aí. Fez o que um meio-campista tem que fazer, né? Brilhou em campo aí o nosso Vitor Hugo. O nosso meia esquerda ali ele colocou o Everton Ribeiro, né? Às vezes se tornando até um ponta ali, o ponta direito na verdade, né? O Everton Ribeiro jogou naquela ponta ali. Na outra ponta ele colocou o Bruno Henrique, né? A surpresa aí da noite que ninguém esperava ser titular do Flamengo. E foi o cara do jogo, né? E o meia de criação foi ali o De Arrascaeta, né? Todo mundo sabe da capacidade do De Arrascaeta, é o craque do time. Eu acredito que no jogo anterior ele deu uma segurada no Arrascaeta também por excesso de jogos, essas coisas aí, né? E jogou muito bem, né? O Arrascaeta sendo o Arrascaeta aí que a gente conhece, né? Dando assistência, é um grande jogador aí. Na verdade é o cérebro do time do Flamengo, né? Desse meio campo aí. E à frente ele deixou o Pedro, né? Deixou o Pedro ali na frente, ele sendo o cara referência ali do Flamengo, né? O Pedro e o artilheiro Pedro, e ontem fez seu gol, né? Pedro aí, fazia tempo também que eu não vi o Pedro jogar uma boa partida, né? Se apresentando, não ficando preso na marcação, dando assistência para gol aí. Ontem o Pedro ontem jogou muito bem, cara. O Pedro ontem jogou uma grande partida ontem, o Pedro aí. E a gente sabe, né? Como eu falei, da capacidade, da qualidade dele, e tomara que continue nessa pegada, né? O Pedro aí. Eu não sei como o São Paulo vai montar esse time do Flamengo, cara, depois da chegada desses jogadores novos que estão chegando aí, né? Luiz Araújo, o Alan aí, o próprio goleiro Rocha.
Rossi, né? Muito se fala aí que o Flamengo está no mercado aí. Já há especulações do Claudinho, ex-Bragantino, que agora está no Zenit da Rússia, né? Outro jogador, o Wendel também, o Flamengo aí parece que está em negociação. De La Cruz, o Flamengo não desistiu, está tentando ir, apesar da classificação do River Plate. Eu acho que pode ficar um pouquinho mais complicado, né, para o Flamengo trazer esse jogador aí, o De La Cruz, mas eu acredito que o Flamengo aí não vai desistir desse jogador, né? O Flamengo aí colocou em pauta aqui que é esse jogador, então aí vai depender agora, mas é como eu falei, não depende só do Flamengo, né? Depende do River Plate. O River Plate está fazendo um jogo duro e agora que se classificou vai ser mais difícil, né? Mas o Flamengo está no mercado, né? Então, como eu falei, após aí, esses jogadores se apresentar ao Flamengo e se der certo essas contratações do De La Cruz e do Claudinho, cara, imagina o timão que o São Paulo vai ter em mãos, né? Como que ele vai montar esse time do Flamengo e ontem os jogadores que ele escalou em campo deram uma boa resposta, né? Deram uma grande resposta ontem. Foi um time aí, cara, que olha, fazia tempo que eu não via o Flamengo jogar dessa forma, né? Com essa pegada, com essa vontade aí. Até me fez relembrar um pouco aí o time de 2019, né? Aquele time campeão do Flamengo lá, da Era Jesus lá. Me veio na cabeça aí até certos momentos da partida, aquele time. Porque o Flamengo ontem amassou o Alcas. Muitos vão se falar, é o pobre Alcas, não sei o que, não tem expressão nenhuma, mas não importa, né? O que importa é o time jogar uma grande partida, fazer uma boa apresentação. Eu sempre falo isso, né? O Flamengo fazia tempo aí que não fazia uma boa apresentação aí a nível Flamengo, né? E é como eu falei, o Flamengo ontem jogou muito bem mesmo, tanto na parte tática como ali jogadores ali na parte física ali também os jogadores se comportaram muito bem, né? O jogo inteiro ali com aquela intensidade, com aquela garra, aquela vontade. E é isso que a gente quer ver o time do Flamengo, né? O time do Flamengo jogou muito bem ontem, cara. Jogou como fala, o fino da bola ontem. Arrebentou aí a boca do balão o nosso Mengão e a gente quer ver o Flamengo desse jeito, né? O Flamengo aí dessa forma aí contra os adversários. O Malvadão tá on de novo, né? O Malvadão tá on aí pra raiva aí dos lanches aí que estão aí pé da vida com esse time do Flamengo, né? Imagina se chegar essas contratações que o Flamengo está tentando aí negociar, né? Claudinho, o De La Cruz, fora esses jogadores que já estão aí acertados com o Flamengo, né? Que seleção que esse Flamengo vai montar, cara, para esse segundo semestre, né? O Flamengo vai montar um baita time, você pode ter certeza aí, e você flamenguista aí pode esperar aí, um grande time do Flamengo, né? Para esse outro, como eu falei, para esse segundo semestre, o Flamengo vai tá uma seleção, né? Na verdade, tá uma seleção aí. E os antes aí estão desesperados, né? Estão desesperados que o Flamengo aí contratando só jogador aí de nome, né? Só jogador de peso aí. E é complicado, né? Bater com o Flamengo aí tá ficando complicado, né? Mas eu acho que um dos maiores reforços que o Flamengo vai ter para esse segundo semestre, cara, pode ter certeza, eu acho que todo mundo já sabe, né? É o BH, né? O Bruno Henrique, cara, puta que pariu, que jogador, né? Você vê a vontade que o cara entra em campo, né? Ele não para em momento algum, cara, ele tá correndo pra lá, ele tá pra cá, ele tá em todas as funções do campo, em todas as partes do campo, né? Correndo, se dedicando ao Flamengo. E é isso que a gente quer ver esses jogadores do Flamengo, né? Com essa garra e com essa vontade, cara. O Bruno Henrique representa aí o nosso clube de regatas do Flamengo. Vamos falar do jogador, né? Jogador, como eu falei, se for pra dar nota pra eles aí, a maioria aí, cara, é nota 8 aí. Abaixo disso nem pensar, né? A maioria dos jogadores jogaram muito bem ontem, desde o goleiro e até o nosso atacante, o Pedro, lá. Jogaram muito bem, o Flamengo se comportou muito bem, fez uma bela apresentação aí. É como eu falei, uma pena que não se classificou em primeiro, né? Que agora aí para outras fases, vai começar os mata-mata, né? O Flamengo vai decidir o segundo jogo na casa do adversário, né? Como se classificou em segundo, né? Em segundo no grupo, o último jogo vai ser na casa do adversário. Hein? Mas isso aí não importa, né? Como eu falei, o Flamengo tem um grande timão, tem uma seleção, tem bons jogadores aí, tem um grande elenco, né? Independente se o Flamengo jogar em casa ou fora, o Flamengo tem plenas aí chances aí de se classificar, né, para as outras fases da Libertadores, Copa do Brasil que vai começar aí. O Flamengo tem um timão, cara. O Flamengo tem um timão. E é isso aí, né? A gente quer ver o nosso Flamengo ir sempre bem, hein? Sempre vencendo, sempre fazendo bons jogos aí. Olha, rapaziada, tô trazendo para vocês meio rápido aí, o pré-jogo, o pós-jogo do Flamengo, né? Do nosso Mengão queridão que venceu ontem, deu uma sapatada aí no Alcas e se classificando aí na Libertadores. Valeu, rapaziada. Eu sou o Piau Brunego e assim que puder.
trago aí novos vídeos para vocês e atualizando aí as últimas informações do nosso Flamengo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Malvadão tá on!